Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma tertúlia do Dois Leões à Conversa. Olá a todos. Hoje temos aqui o Eduardo e o Joaquim, os residentes habituais, e temos também outra vez o Diogo, um repetente desde a última vez. Se calhar começamos hoje por ti, Joaquim, os temas. E nesse sentido, hoje, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler um artigo muito interessante e muito bem exposto, que foi escrito pelo António Tadeia, em relação em relação àquilo que é exatamente o momento do Sporting. E eu, por estar tão bem escrito e por o contributo que nós queremos dar aqui neste programa, ser o melhor para o clube, não há aqui nada a inventar, além daquilo que o António Tadeia expôs. Portanto, eu ia falar óbvio que eu não vou ler o artigo, sim, mas vou estar aqui a transmitir aquilo que são as ideias principais desse artigo, à luz daquilo que também é a realidade do clube, porque de facto me parece brilhante. E o António Tadeia começa por questionar quem é que são os culpados. E por enunciar que de facto no mundo do futebol, quando os resultados não aparecem, são sempre pedidas cabeças, seja do presidente, seja do treinador, seja dos jogadores, mas a sede que os adeptos do futebol têm em ganhar, ou melhor até em nunca perder, leva-os às vezes ao mais pequeno desaire a ter atitudes de pedir logo que rolem cabeças. E o treinador, nestes casos, é sempre, vamos dizer, o primeiro nessa fileira das cabeças que rolam. E aliás, no dia de ontem, tivemos o exemplo disso mesmo, que o Sérgio Conceição, no final do jogo com o Porto, que ele exatamente veio assumir a responsabilidade da derrota, até alegando que os jogadores não conseguiram transpor para dentro do campo aquilo que tinha sido a sua ideia de jogo, à semelhança daquilo que também vimos um pouco Ruben Amorim fazer, mas que, além de dizer que era o responsável, carrega e vinca aqui uma ideia que eu julgo que principalmente desagradou a todos os sportinguistas, que foi a de garantir que mesmo que perdesse os próximos 10 jogos, que não ia mudar as ideias que conduziam a sua equipa, e que no fundo temos que ver que estas ideias nos fazem ter apenas e somente 4 pontos em 4 jornadas. E pronto, e o António Tadeia depois levanta aqui questões como quem é que está a falhar no Sporting, é o treinador, é o presidente, é o diretor desportivo, são os jogadores. Bem, e aliás, até aquilo que estávamos agora aqui a falar em off, ele levanta aqui 2 convicções populares, 2 opiniões que os sportinguistas têm, erradas acerca do Ruben Amorim. A primeira, desde logo que ele não muda. Aliás, no nosso último programa, exatamente, eu falei sobre isso e sobre o facto do Ruben Amorim acusarem-no de ele não mudar, mas ele de facto fazer bastantes mudanças. Apesar de o acusarem dele não ter o tal plano B, aquilo que é verdade é que ele joga sempre no mesmo esquema tático, que é no 3-4-3, e disso ele não abdica. Agora, ele faz muitas alternâncias naquilo que é o esquema dos jogadores, o seu posicionamento, funções e modelo em campo, e que aliás nós contra os Chaves vimos exatamente o Inácio a central esquerdo, posição que não lhe é habitual. Depois também jogou a central direito e jogou no meio. Coates, além de estar a central de raiz, tivemos nas suas tarefas habituais de ponta de lança, e vimos um Trincão não só como avançado centro com características móveis, mas também ala direito. E agora aqui
aquilo que se levanta, a questão que se levanta é: e todas estas mudanças permanentes, será que isto favorece a tranquilidade da equipa? Será que isto proporciona a criação de rotinas que se via, por exemplo, na forma de jogar da equipa de há 2 anos atrás, onde se percebia claramente que os jogadores estavam muito rotinados, quer com os seus posicionamentos, quer com aquilo que tinham que fazer com a bola, e hoje, pelo menos nestas 4 jornadas iniciais, já temos uma grande dificuldade em percepcionar isso, isto é, além da bola parecer que queima, o jogador do Sporting atualmente tem uma grande dificuldade e uma grande falta de criatividade no que é que há de fazer com a bola quando a tem nos pés. Mas avancemos. Muitos dos que penalizam e indicam o Amorim como sendo o principal responsável de toda esta situação que se vive no Sporting, indicam igualmente que isto se vive por o Sporting jogar sem um ponta de lança, e alegam que o problema está exatamente aí, vamos dizer até ignorando um pouco o facto de ter sido o Pote na época de 2020-2021 a ser o melhor marcador, e todos nós sabemos que o Pedro Gonçalves não é um ponta de lança. Mesmo já nesta época, o Sporting marcou 6 golos nos primeiros 180 minutos de jogo, 120 dos quais com a frente de ataque móvel, e que, digamos assim, os sportinguistas culpam o Paulinho depois por todos os males, e que acabou por não conseguir marcar mais nenhum golo nos restantes 180 minutos que se seguiram. Agora, aquilo que mudou dos primeiros 180 minutos para os segundos 180 minutos não foi nem a presença nem a ausência do Paulinho, foi exatamente a ausência e a saída de um jogador chamado Mateus Nunes, e que a saída do Mateus Nunes não está relacionada nem com o problema da ausência de um ponta de lança, nem com o facto do Ruben Amorim mudar mais ou mudar menos. A verdade é que sem o Mateus Nunes, e como eu disse há pouco, a equipa torna-se demasiado previsível. Quando tem bola no pé, joga sempre num espaço muito reduzido, com trocas de bola muito curtas e sem arriscar pôr a bola no espaço, sem arriscar pôr a bola a rasgar, como o Mateus Nunes muitas vezes fazia, a rasgar espaço para o ataque. E claro, isso se reflete na forma como a equipa deixou de ser capaz de explorar os espaços no terreno, e naturalmente que facilitou aos nossos adversários as suas missões defensivas e de posicionamento, porque tornamos-nos mais previsíveis nas nossas ações. Agora, a questão que eu deixo é, então, e este problema compete ao treinador resolver, que aliás o António Tadeia levanta muito bem no seu artigo. É óbvio que sim, não é? Porque estamos a falar aqui de uma questão técnica e de uma questão tática, mas devemos se calhar andar um bocadinho para trás na fita, andar um bocadinho para trás no filme, e ver quem é que de facto sacrificou os resultados desportivos. Vejamos o seguinte: até aqui o Sporting tinha agido sempre nas preparações da época ou nas abordagens ao mercado, tinha tido sempre uma postura muito preventiva, muito cautelosa,
e aliás vendeu o Palhinha, por exemplo, depois de termos o Ugarte há cerca de 9 meses a rodar no plantel. O Marcos Edwards teve cerca de 6 meses a partilhar espaço com o Sarabia. O próprio Morita fomos buscá-lo esta época para ter tempo para criar rotinas com o Mateus Nunes, tempo esse que acaba por não vir a ter. No entanto, a questão aqui não acaba por não ser nem o plantel a ser curto, porque reparem, vamos ver o seguinte: se o plantel é curto, nós não nos podemos contradizer. Nós tantas vezes gabamos o facto de jogadores como o Tiago Tomás, como o próprio Palhinha, o Mateus Nunes, o Nuno Mendes, jogadores da nossa formação que tiveram sucesso na nossa equipa e que conseguiram voar para outros patamares. Se o plantel não fosse curto, esses jogadores não tinham espaço. E, portanto, nós não podemos, por um lado, pedir um plantel extenso, mas por outro querer que os miúdos da academia depois deem estes voos. Porque se tu tens um plantel não é extenso, se tu tens um plantel com várias opções, naturalmente que os miúdos tendem a não ser a primeira opção e tendem a ser sacrificados sempre, não é? Bem sabemos que é assim, porque o treinador tem a tendência a apostar naquilo que é o seguro e naquilo que é a garantia, vamos dizer, de qualidade, e os miúdos acabam por ter a oportunidade nos últimos minutos de um jogo que já esteja garantido. E eu até pessoalmente nem me revejo muito nisso, porque se de facto as equipas portuguesas e principalmente o Sporting que querem financeiramente viver daquilo que é a rentabilidade de uma academia, que uma academia pode proporcionar, que uma formação pode proporcionar, então nós de facto temos de ter um plantel curto, porque não consegues fazer um plantel extenso com miúdos vindos da academia, vindos da uma formação, tens de ter um plantel curto e tens de correr os riscos que exatamente temos corrido nestas duas últimas épocas, mas que têm sido riscos calculados. Agora, eu quero voltar à questão que eu lá atrás disse, de andarmos com a fita para trás, andarmos com o filme para trás, para exatamente percebermos onde é que está a origem do problema, que já identificámos a primeira parte, foi a saída do Mateus Nunes. Agora, há duas formas de abordar a questão da saída do Mateus Nunes, uma a nível do balneário e uma a nível daquilo que é a visão da direção do Sporting. E vejamos o seguinte: o António Tadeia identifica muito bem que o Ruben Amorim não preparou nunca, nem na pré-época, nem nestes 180 minutos iniciais de época nos quais o Mateus Nunes ainda participou, não preparou nunca um 11 sem contar com o Mateus Nunes. Não sabemos se o fez até para criar alguma pressão sobre a administração para que não vendesse o Mateus Nunes, ou se de facto não o fez por falta de dar alternativas que estivessem preparados para assegurar aquele lugar. Agora, aquilo que é preocupante é nós vermos o seguinte: depois de Mateus Nunes sair, o Viana não tinha, lamentavelmente, um substituto pronto para entrar. O que numa equipa como o Sporting pretende ser campeão e tem um nível de exigência brutal e elevadíssimo, é estranhíssimo que isto tenha acontecido. Aliás, ou o scouting falhou, ou então há ali falta de comunicação entre a estrutura diretiva, incluindo aqui o diretor desportivo um pouco, não é? E o treinador, porque não foi identificado, não conseguiram ter identificado nenhum alvo de forma a que saísse Mateus Nunes e entrasse imediatamente esse negócio que eventualmente tivesse identificado. Por outro lado, Frederico Varandas, enquanto presidente, teve a dificuldade de entender que a 5 dias
de um jogo, de um clássico contra o Futebol Clube do Porto, que vejamos é sempre um ponto alto de uma época, mais ainda quando é no arranque da época, e aliás, sendo no arranque da época, pode ter efeitos muito diferentes de quando estes jogos são disputados já com as coisas mais ou menos encaminhadas. Mas Frederico Varandas não teve a visão de perceber que a equipa não estava preparada para perder um elemento tão importante, tão crucial como era o Mateus Nunes, vendendo abaixo da cláusula de rescisão. Reparem, quando eu digo vendeu abaixo da cláusula de rescisão, não é que eu não entenda os motivos que eu tenho ao lado a fazer o negócio, é só porque quando se vende abaixo da cláusula, o clube, a resposta fica sempre do lado do clube, porque a cláusula não foi batida, portanto o clube podia dizer que não, podia rejeitar o negócio. Por outro lado, também só o próprio Frederico Varandas é que poderá saber os motivos que o levaram a vender o Mateus Nunes. Num mercado que o Sporting já tinha feito 36 milhões de euros em lucro, mais 2 milhões de acesso à Liga dos Campeões, e portanto há aqui que apurar se foi por alguma promessa a algum empresário que o Mateus Nunes teve de ser vendido, ou se por outro lado foi para conseguir recomprar a Juvemoc e ficar com a anunciada e já concretizada maioria do capital da SAD. E portanto julgo que qualquer uma destes motivos que tenha levado à tal necessidade básica de sustentabilidade do clube levou a vender-se o Mateus Nunes, julgo que qualquer que tenha sido a opção, alguém da direção, que não o treinador, porque a direção tem-se escudado sempre no treinador, alguém da direção devia dar uma palavra de justificação aos sportinguistas para os sportinguistas conseguirem entender o porquê do seu melhor jogador ter sido vendido numa altura em que ainda não existia uma alternativa. E portanto, enquanto isso não acontecer, vão prevalecer sempre os palpites, vão prevalecer sempre as teorias que só contribuem para destabilizar um Sporting que se quer estável, que se quer tranquilo e capaz de encarar uma época, porque estamos à quarta jornada e, como ainda esta semana referi noutro espaço, nem éramos os melhores antes destas derrotas, nomeadamente desta última, nem agora somos os piores. Portanto, talvez uma explicação, talvez alguma lógica apresentada aos sportinguistas vá conseguir acalmar as hostes leoninas e contribuir também para que a equipa tenha um percurso mais sereno. Joaquim, eu perguntava-te o seguinte: não achas que o grande pecado disto tudo é, de certa forma, primeiro a falta de comunicação? Sim. Porque o facto de não haver explicações deixa que as pessoas pensem aquilo que elas quiserem, ao fim e ao cabo. Sim, e depois, numa segunda análise, não é justo que, por exemplo, um sócio veja o Coates a jogar obrigatoriamente, a direção tinha obrigatoriamente de dar a cara e não pôr o Ruben Amorim a falar de temas que não lhe competem. O Ruben Amorim não tem que fazer esse papel, nós bem sabemos sim. Que o que tem levado a isso saltam assim logo o sucesso esportivo e o sucesso a nível comunicacional que o Ruben tem tido, não é? E portanto a direção sente-se confortável
em se blindar nas suas costas. Agora que os resultados não aparecem, claro que, vamos dizer, aqui a manta de retalhos começa a ficar curta para tapar os buracos e as necessidades todas. Portanto, a tua primeira questão, sim, obviamente que a direção tinha que surgir e tinha que dar a cara perante os sócios. Repara, uma direção não tem que andar a justificar tudo nem a explicar tudo, mas aqui neste caso, num tema tão importante e tão fraturante, tinha que explicar: meus amigos, o Mateus Nunes teve que ser vendido para nós conseguirmos isto e aquilo, e portanto temos que encarar esta época desta e daquela forma. Pronto, e acabava-se logo o sururu, digamos assim, que há em torno deste tema. Quanto à tua questão do ponta de lança, repara uma coisa, isso aí daria muita conversa, que nós não temos tempo, e portanto vou ser muito sintético na resposta. Por um lado, nós já nos habituámos a ver Coates a fazer aquele papel. A verdade é que quando ele o fazia, quando ele o fez na primeira época, era novidade e conseguia ter capacidade de surpresa sobre o adversário. Neste momento o Coates subir à área já não tem aquela capacidade de surpreender o adversário como tinha antes. Mas é triste ver que o Sporting se tem que socorrer do sua defesa central para subir à área para tentar resolver um jogo. E, aliás, facilita a leitura do jogo por parte do nosso adversário, porque quando o nosso adversário vê o Coates a subir à área, já sabe que, olha, a partir de agora só temos que ficar aqui paradinhos dentro da grande área, porque vão ser só bolas a pingar aqui para dentro para ver se o Coates as mete lá dentro de cabeça. Portanto, óbvio que não gosto de ver isso, mas também não me esqueço que, neste momento, temos um Paulinho no departamento clínico em recuperação, que pelo que dizem já vai conseguir estar apto no próximo jogo, e temos um Sporting com debilidades financeiras que não lhe permitem atacar o mercado. Mas depois, por outro lado, temos essas debilidades financeiras, mas fazemos negócios estranhos, não é? Porque ainda hoje o Sotiris é apresentado com contornos financeiros uma vez mais muito esquisitos. Muito bem, demos, salvo erro, corrija-me se eu estiver errado, 6 milhões por 70% do passe, correto? Mas, certo, mas os restantes 30% podem custar mais 6 milhões e meio. Portanto, é difícil explicar isso quando depois, por outro lado, dizemos que o dinheiro foi para questões de sustentabilidade básica e não o podemos ir gastar agora em contratações. Há aqui mensagens dúbias que são passadas cá para fora e que exatamente se houvesse a tal explicação que nós falamos, talvez tudo se tornasse mais fácil de entender. Assim, tendo em conta o volume de vendas, tendo em conta aquilo que entrou fruto do acesso à Champions, tendo em conta os adiantamentos que foram feitos por conta dos contratos televisivos, ninguém consegue entender, e a questão que te impõe é exatamente onde é que está o dinheiro. E por isso volta-se a reforçar, devia de haver uma explicação, devia de haver alguém da direção, se não queria ser o presidente, mandasse alguém que viesse falar aos sócios e viesse exatamente de explicar tudo aquilo que se está a passar. Agora, quando nós chegamos ao ponto em que ouvem-se barbaridades como o treinador do Sporting ameaça pedir admissão se o Cristiano Ronaldo vier para o Sporting, por exemplo, quer dizer, eu não sei qual é que é a barbaridade maior, se é essa, se é o Cristiano Ronaldo vir para o Sporting, portanto... Eu acho que isso pode estar a acontecer, mas eu não creio que isso seja a única justificação para o momento que estamos a viver. Eu acho que o momento que estamos a viver é composto em múltiplos fatores. Um deles é este, o outro é a interferência dos empresários, outro as características pessoais do nosso treinador, que, como bem sabemos, também não são fáceis, falha no planeamento desta época, sabe-se lá por que motivos,
Portanto, há aqui uma série de fatores que contribuíram para isto e que não nos compete, ou melhor, não nos compete estar a fazer qualquer tipo de análise prévia sem antes alguém da direção vir falar e exatamente esclarecer aquilo que se passa. Porque tudo aquilo que nós podemos dizer não passam de meros bitites, digamos assim. Certo. Bom, uma vez que temos mais 20 minutos de programa, se calhar entretanto agora deixamos o Diogo avançar com o tema dele. Digam-me só uma coisa, desde já, boa noite a todos aqui. Kim, concordo com a maior parte das coisas que tu disseste e inevitavelmente não posso deixar de falar sobre este momento atualmente e sobre o jogo. Se quiserem que eu fale sobre qualquer tema mais específico também me podem dizer. Queria só deixar aqui um ponto relativamente que eu tive a ouvir atentamente as vossas palavras, especialmente as tuas, Kim. Em relação a isso do Coates, eu acho que nós não podemos ser um pouco ingratos, ou seja, o que é que isto quer dizer? E incoerentes, o que é que isto quer dizer? Nós há 2 anos a solução do Coates, como dava sucesso, era muito boa e toda a gente aplaudia porque foi um sucesso. Hoje em dia, como não está a ter sucesso, já não aplaudimos e já não defendemos e já dizemos que não é uma solução viável. Nunca foi uma solução viável. Aqui a questão é, nós temos obviamente que ter soluções ofensivas para os nossos avançados, o que não deixa também de ser verdade, e o que não implica que podemos ter sim uma solução face à falta de outras opções no nosso defesa central, porque efetivamente é o que nós temos e nós temos que nos sujeitar àquilo que temos, e isso foi uma estratégia que foi delineada por parte do treinador e direção, de não comprarmos, não adquirirmos mais nenhum avançado, e nós temos que respeitar isso, quer gostemos, quer não. Diogo, mas deixa-me só esclarecer-te uma coisa. Eu até fiz a pergunta, vou ser sincero, de uma maneira um bocadinho simulada, pelo seguinte: porque na primeira parte, quando não estava o Coates a jogar lá à frente, o Sporting fez inúmeros cruzamentos para a área com bolas mais altas. Estranhamente, quando o Coates foi lá para a frente, se calhar com os dedos de uma mão tu contas os cruzamentos altos que foram feitos. É assim, foi muito estranho, na minha opinião. Não, isso é muito verdade, mas ainda é mais verdade o facto de aquele jogo ter sido uma aberração em termos de qualidade de cruzamentos. Acho que o Nuno Santos teve 18 ou 19 cruzamentos. Não me lembro de nunca um jogo o Nuno Santos estar tão mal, tão terrível em termos de cruzamentos. Foi um jogo que correu mal à maior parte dos jogadores, a toda a equipa, e é assim. E nós temos que perceber que há jogos que nós temos jogos maus. Eu lembro que na época que fomos campeões, houve muitos jogos. Eu digo e repito, muitos jogos talvez tivessem sido com a mesma qualidade que o de sábado com os Chaves, mas ganhámos, e como ganhámos está tudo bem. E eu não defendo e sou crítico dessa ideologia e dessa argumentação que é quando ganhamos está tudo bem e quando perdemos está tudo mal. O jogo era feito um pouco em esforço e em sacrifício, onde tudo era praticamente desculpado, não é? O nível de qualidade subiu, é óbvio que a exigência também sobe, não é? Mas Joaquim, não se trata de nada disso, trata-se de. Pronto, na minha opinião, eu percebo isso e o que estás a dizer é um bom ponto, mas eu acho que a exigência no Sporting tem que ser sempre a máxima, que é que joguemos com o Trincão do lado extremo ou joguemos com o Giovana. Acho eu, na minha opinião, por vida à academia, que temos que esperar menos. Outra coisa é tu entras em campo com jogadores feitos que o adepto tem menor capacidade para entender uma ou outra coisa menos bem feita, não é?
Sim, não, isso é verdade, 100% verdade, mas também se olharmos para estes jogadores, de todos são jogadores já feitos. Trincão tem 22 anos, nunca jogou uma época inteira, ou nunca foi uma aposta inteira numa época. Se formos olhar o Edwards, ok, já tem mais experiência e isso nota-se claramente em termos de rendimento, mas nós não temos uma evolução clara em termos de experiência no plantel, certo? Mas também não temos uma equipa que possamos dizer assim, esta equipa, por exemplo, olha, o Futebol Clube do Porto, está aqui já há 5, 6, 7 anos junta e cada vez os jogadores evoluírem mais. Acho que isso é pouco relevante, seja o jogador A ou B ou X esteja lá. Para mim a exigência tem que ser sempre a máxima. Os jogadores têm que render, quer custem 5, 10 ou 15 milhões. Agora, é mais agravante quando nós temos jogadores como Paulinho, como o Trincão, etc., que gastamos tanto dinheiro e vemos que não estão a ter o rendimento desejado. Coisa de eles agora têm jogos, exatamente, mas agora é assim, não é por são jogos, são fases, são adaptações, isso acontecem em muito lado, em muitos lugares. Há a célebre frase do isso corre bem, mas agora também pode haver isso corre mal. Pronto. Portanto, eu acho que é assim tudo bem. O Paulinho precisou de teve uma lesão, ou se quiseres até há quem diga que ele precisou de limpar a cabeça, coisa que eu acredito mais até que ele tenha precisado de limpar a cabeça, e acho muito bem. Mas quer dizer, tudo isto acontece, parece que tudo na mesma época, onde parece que não houve aqui uma cautela ou uma precaução em acautelar estas situações, não é? E aí concordamos totalmente. Acho que isto é um trabalho que deveria ter sido feito previamente, delineadamente, pela direção em conjunto com o treinador, para precaver estas situações, não é? Porque uma pessoa experiência no futebol, pessoas que percebem de futebol muito mais que nós, como aquelas que estão, como por exemplo o Ruben Amorim tem a obrigação de perceber, e os membros estão lá na estrutura, sabem que a influência de um Palhinha, do SX, e vão dizer que saíram, e a falta de opções que depois nos iriam dar. Portanto, não somos nós, isso são factos, não é? São coisas que deveriam obviamente ter sido delineadas e bem pensadas para arranjar resoluções em termos prévios. Agora, só 10 segundos só para eu retificar uma coisa que eu lembrei-me há bocado. Em relação ao Alexandropoulos, do novo jogador, acho que é 4,5 milhões por 70%, mas pronto, é um pouco irrelevante. Mas continuando, eu falei disso da semana passada, acho completamente, quer dizer, só pode ser de alguém que pouco percebe disto. Como é que tu vendes os dois jogadores, dois dos 5 jogadores que mais importância têm no plantel, que isto acho que é inequívoco e toda a gente concorda, numa só época, por valores, eu no máximo digo aceitáveis, mas já é um aceitável muito para baixo, para não dizer valores medíocres, e o problema não é esse, o problema é que eles podiam vender e se arranjassem outras soluções. Mas pronto, também não me quero aqui muito repetir. Acho que em relação ao nosso momento, por mim é uma questão, eu continuarei e continuo a apoiar e a acreditar em plena na nossa equipa e especialmente também no nosso treinador. Como o Kim disse, e muito bem, não podemos criticar agora por perdermos 1 ou 2 jogos ou empatarmos 1 e perdemos 2. Sabíamos desde sempre que o Ruben Amorim era um treinador teimoso e talvez seja o maior defeito dele. Ele é muito teimoso, há ideias que ele tem erradas e eu acho, na minha opinião, ele sabe que está errado e não as muda, é mesmo muito teimoso, ou crenças, chamam-lhe o que quiserem, mas o treinador tem que ter uma mente aberta, está sempre a evoluir, e eu acho que ele é mesmo muito fiel às suas ideias, mesmo sabendo que não tem razão, e eram precavidas, com entradas atempadas e que permitissem que quem entrasse se habituasse à equipa, ao esquema de jogo, às rotinas, etc. Bem, e estávamos habituados a este registro. De repente, somos confrontados numa época com uma série de acontecimentos que todos juntos criam aqui quase que, vamos dizer, eu não lhe quero dizer um cenário catastrófico, mas um cenário que pertencia muito aqui
há uma instabilidade muito grande e resultados desportivos menos positivos. Okay. Tens toda a razão, mas também concordarás que no Sporting uma derrota já é uma instabilidade. Agora, não diria muito grande, porque hoje é muito grande, ganhas 3 jogos seguidos, já abafa muito o fogo e depois ganhas um jogo na Champions e pronto. Entre equipa técnica e direção, e daí estar a acontecer tudo aquilo que está à frente dos nossos olhos. Ou achas que esse cenário... Pois é, e por isso é que eu nem gosto de falar muito disso, não gosto de falar sobre isso porque isso para mim é uma estupidez. Acho que sinceramente e honestamente esse cenário pode-se colocar, mas pelos dados que eu tenho não acho que seja o que está a acontecer. Atenção, pelos dados que eu tenho e pelo o que eu estou a ver, mas claro, é muito legítimo, pode ser uma situação que esteja no momento, ou uma fricção, ou uns desentendimentos. Agora, eu acho que isso não é justificação para o futebol desempenhado ou muito menos pelos resultados, não é? Porque com comportamentos que nós nem lhe reconhecíamos, isto não será um pouco o espelho de alguma intranquilidade que se vive no balneário, e essa intranquilidade não estará a ser transmitida cá de fora, e quando eu digo cá de fora é da estrutura diretiva do clube para dentro, isto é, o treinador neste momento talvez não esteja a ser incapaz de blindar o balneário, porque o balneário o acusou por excesso a saída do Mateus Nunes e também não a entende, por exemplo. Eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, porque sinto que não, a resposta que eu der não é a resposta mais correta face ao conhecimento e aos dados atuais, mas sinto que o plantel é muito unido, e eu acho que isto também são factos por todos os dados e tudo o que podemos ter acesso. E eu acho que todos respeitam muito o Ruben e todos vão atrás do Ruben e defendem-no intransigentemente. Agora, pode haver essa fricção, admito perfeitamente, por isso é que eu disse que era uma pergunta perfeitamente legítima. Agora, acho que mesmo que haja, o Sporting e o grupo tem que ser muito melhor que isso, não se pode deixar abater por esse tipo de questões, porque quase que automaticamente, porque ao fim e ao cabo, se não qualquer pessoa, pronto, neste caso estamos a falar do líder máximo do clube, que é o presidente, mas qualquer ação que haja, uma venda de um jogador, umas palavras ou não palavras, ou gestos, etc., isso, pronto, ela é a razão para perdermos o jogo. Não pode ser a pedir, vamos dizer, a responsabilidade total ao Amorim, e a outra que versa a pedir a responsabilidade total ao Varandas. Achas que isto é espontâneo ou consegues ver que isto não é inocente? É assim, o que eu sinto e isto é um assunto que me deixa, e sempre me deixou bastante revoltado, que é com a personalidade da maior parte dos adeptos, especialmente dos sportinguistas, que é como nós falámos há bocado, tocámos um bocadinho nesse ponto, que é os chamados sportinguistas que quando começam as coisas a correr um pouquinho, saem todos das suas casinhas
e começam todos a falar mal e a atacar e disparam para as direções. Alguns para o Ruben, como tu disseste, outros para a direção, outros a culpa fazem meia culpa. Acho claramente, como é óbvio, mas 100%. Acho que nós temos que. Nós não devemos julgar uma pessoa ou, neste caso, um treinador pelo passado. Estou a falar mesmo pelo presente. É injusto porque, em relação ao Mateus Nunes, como nós falámos na semana passada, todas as afirmações que ele disse e tudo o que ele fez com o clube e com as suas afirmações, ele foi completamente enganado, entre aspas, pela direção. E em relação ao futebol praticado, ok, podíamos esperar mais dele, mas temos 3 jogos. Nós na pré-época, até face aos adversários que tivemos, e no início da época, com o Braga, com o Rio Ave, depois da vitória com o Rio Ave, não vi este maré e esta onda gigante de pessoas a dizer mal, perdemos um jogo, já ao contrário, ou seja, ganhamos agora o próximo jogo com o Estoril, 2 ou 3-0, já está tudo bem. Não pode ser, nós temos que ser coerentes. Diogo, mas deixa-me fazer-te uma questão. Diz, Eduardo. Achas que a nossa primeira parte contra os Chaves foi assim tão má? Não há de todo, mas de todo. Eu estava a ver o jogo com o Chaves e fiz uma coisa que me arrependi. Estava a ver o jogo com o meu irmão e disse-lhe assim: olha, Miguel, não te preocupes, que ele estava estressado. Disse assim: Miguel, não te preocupes, que neste tipo de jogos nós vamos acabar por marcar. Sabem porquê? Nem é tanto pelo o futebol ofensivo do Sporting, é porque eu tinha a certeza que o Sporting não ia sofrer um golo, porque o Chaves nem sequer foi quase ao meio campo. Exatamente. O Chaves foi pelo meio campo. E nós se calhar não tivemos tantas oportunidades, mas tínhamos um controle brutal do jogo. Depois, na segunda parte, levámos um golo. Eles são uma equipa inteligente, o treinador experiente, são uma equipa muito mais velha, adulta, que sabe retrair-se, é aquela chamada equipa a defender com o autocarro. Depois jogaram no contra-ataque, aquele jogo típico de contra-ataque e de jogar com o autocarro. De todo, achei que foi uma exibição. Por exemplo, a primeira parte, comparativamente com o Rio Ave, não achei de todo pior. Não achei de todo pior. Agora, na segunda parte, qual é que foi o problema do jogo? E eu vou aqui dizer. Foi na segunda parte, quando nós sofremos o golo, mais ou menos cedo, na segunda parte, foi os nossos jogadores, lá está, não sei se por falta de experiência, não sei se por estarem com a ânsia, não sei se por essa pressão exterior, por tudo, ou por um bocadinho de cada, começaram a ceder à pressão e começaram a tomar as ações de decisão muito mais precipitadas. Lá está, os cruzamentos, todos mal feitos, como o Eduardo referiu há bocado, querer jogar à pressa, que eu lembro-me, nós falhámos para aí 7 ou 8 perdas de bola, de passos completamente acessíveis. Nós perdemos a cabeça e pormos os jogadores todos fora de posição para ver se aquilo dava alguma coisa. Eu já vi os jogadores todos, aquilo é uma rombeira total. Por o Rodrigo Ribeiro, antes há uma opção ofensiva antes que depois do Coates. E depois foi outra coisa que é os nossos jogadores, depois também é uma coisa que me revolta, que é, parece que não tem inteligência. Nós estamos a jogar com uma equipa, estamos a perder, fazemos tantas faltas ofensivas no último terço nosso, ou seja, no primeiro terço deles. O que é que isso motiva? Perca de tempo, os jogadores a tirarem-se para o chão, paragens no jogo, ou seja, isto tudo leva a que o Sporting tenha perdido o jogo, e perdeu bem porque não conseguimos ser eficazes. Agora, se me disserem, tivemos assim tão mal para o que está a ver, não, mas para a fase atual do Sporting, este conjunto de fatores que o Kim teve a dizer, das contratações, das vendas, passa a derrota, a humilhação no Porto, não foi uma derrota, foi uma humilhação face ao resultado, que é sempre muito penosa, e agora faça este resultado. Obviamente que os Sportingistas estão revoltados, mas o que lhes quero dizer é que não podem ver resultados, vejam exibições, vejam a equipa, não é? Vejam se estamos enganado o treinador na venda do Mateus Nunes. Admitindo que de facto enganou, ou melhor, se podemos utilizar outra expressão, mas independentemente do que seja o resultado, traiu, não é enganou. Eu disse que era possível, mas não sabia. Tu não achas que de facto podemos estar a chegar a um ponto sem retorno naquilo que diz respeito ao relacionamento entre Ruben Amorim e a direção, e tendo em conta, repito, volto a frisar este aspecto porque me parece importante, a criação tão rápida de correntes opinativas, as quais são compostas por pessoas influentes e que têm tentado pôr sobre o Ruben Amorim todo o ónus daquilo que tem acontecido no Sporting? Não achas que isto é a direção a achar que já não precisa do Ruben Amorim?
dois pontos. Primeiro, em relação ao levantamento destas questões e destas divisões de opinião, acho claramente que isso motivou, obviamente que isso motivou essa atitude. E uma das premissas, nem sequer é uma opinião, é um facto, porque nós percebemos através das palavras de Ruben Amorim que o que aconteceu em relação ao Mateus Nunes, isto não é uma opinião, é um facto. Podemos lhe chamar traição, podemos chamar o que quisermos. Agora, não foram corretos, porque não foram corretos, nem estou só a dizer tirar o Mateus Nunes ao Ruben, nem é isso que eu estou a dizer. Não foram corretos enquanto homens, porque o Ruben Amorim deu a sua palavra, deu o seu discurso, que era totalmente desenquadrado pelo que supostamente estava a passar nas costas. E isso não é correto. E isso pode ter motivado a uma fricção entre ambos. Eu não sei, não conheço o Ruben, não sei o que é que está, não sei se ele está chateado, se ele está revoltado, o que é que está, e por isso não posso falar. Agora, em relação aos sportinguistas, o que eu sei é que obviamente motivou. Agora há aqui uma divisão de lados e agora a culpa é do Ruben. O Varandas esteve muito bem, o Ruben é que agora está teimoso, nem sei o quê, não pode fazer isto. Outros o Ruben é muito bom, esta divisão não vale nada, esta direção não vale nada. Portanto, obviamente que isso motivou, como assim motiva os maus resultados, mas como toda a gente e muitos sábios do futebol dizem, isto no futebol as coisas mudam de jogo para jogo e agora é olhar para a frente e ganhar os próximos jogos, que isto tudo vão ser não questões. Isto com 5, e lá está, e mal, atenção, eu estou a dizer isto, mas mal, porque lá está, as pessoas vão outra vez se esquecer, se felizmente começamos a ganhar jogos, esquecem-se das coisas más ou das coisas que neste momento é que está tudo e já passa a estar tudo bem outra vez. É este limbo limiar de estar tudo bem, não estar bem praticado, apetecível, encher o olho, correto. Tu tens de ter uma opinião coerente. Gostas de direção, não gostas. Gostas do Ruben, não gostas. Sabes avaliar uma equipa, sabes perceber o que é o futebol praticado. E não é se perdemos ou se a bola entrar ou vai entrar e é gol. O melhor jogo que o Sporting fez, na minha opinião, foi em Braga. Nem sequer foi com o Rio Ave, foi em Braga, onde o Sporting produziu melhor qualidade sim, exatamente, e se assemelhou mais ao diria Sporting, que sim, diria que não estamos no nosso melhor fase, não. Porque tudo aquilo que veio depois foi sempre um pouco em esforço. O Rio Ave em Alvalade foi uma vitória perfeitamente normal. Agora nós no Porto fomos sufocados praticamente com o Chaves é absolutamente especialmente na primeira parte, sim, concordo contigo. Mas pronto, é futebol e aí eu concordo contigo. Não, Porto, repara uma coisa. Para mim há coisas que são inquestionáveis e que são intocáveis neste sistema. A primeira é o treinador. Acho que jamais se pode pôr em causa. Já demonstrou ter qualidade suficiente para ultrapassar estes momentos. Sim, não diria medíocre, mas não estamos na nossa melhor fase. Agora, não podemos pôr tudo em causa, não acho que tudo aquilo que se está a passar faz parte do futebol. E, portanto, estarem-se a querer aproveitar disso para precipitar um cenário de eleições ou ainda maior instabilidade no clube, sou completamente contra. Acho que os sócios ainda há pouco tempo fizeram a sua escolha. Não, isso nem sequer vale a pena falar. E isso nem sequer é hipótese. E, portanto, eu lamento, ainda há pouco eu e o Eduardo estávamos a falar disso em off, eu lamento que muita gente se aproveite destes momentos para sair do armário, de facto. Agora, aquilo que eu acho e que assumo é que acho que a direção devia dar, vamos dizer, o peito às balas. Eu também acho. E vir dizer assim, isto teve de acontecer por este motivo e por aquele, tudo calmo e tranquilo, vamos seguir todos juntos. E ficava tudo bem. Joaquim e Diogo, desculpa lá, eu tenho que fazer esta pergunta porque está aqui na minha cabeça. Vocês consideram que as pessoas da direção têm um erro tão frágil que tivessem necessidade de começar a difundir uma mensagem que a culpa daquilo que se está a passar era do treinador para manterem os seus cargos intactos e não serem questionados sobre nada? Kim, deixa-me só dizer uma coisa antes de tu falares, é um minuto. Eu acho que uma resposta muito fácil que é, esta direção
e já provou mais do que 10 vezes, diria eu, que cada vez que fala é prejudicial para ela. Portanto, acho que eles, para bem deles, estão a fazer muito bem a não falar. Agora, para com os sócios, acho até desrespeituoso, face aos acontecimentos que têm vindo a acontecer, ninguém não vê por parte da direção do clube, nem fala o presidente, não ver uma mensagem, não ver uma explicação, não ver uma nada. Portanto, incomparavelmente superiores àqueles que tem a Frederico Varandas, também caíram exatamente um pouco por em alguns momentos confundirem aquilo que tinha sido a confiança dos sportinguistas com vaidade e com soberba. Eu hoje li uma coisa numa rede social que me parece, apesar de ser muito curta, parece muito acertada, e que é o seguinte: no dia que esta administração, e nomeadamente Frederico Varandas, achar que já não precisa de Ruben Amorim, é no dia que Frederico Varandas cai, porque Ruben Amorim é o sustentáculo de toda a parte desportiva e comunicacional do Sporting, e isso está à vista agora em cenário de crise. Em cenário de crise era quando o teu departamento de comunicação tinha que vir em força cá para fora dar o peito às balas. Onde é que ele está? Está escondido. Não, mas repara, mas antes disso, a nível diretivo, quem é que devia de vir dar o peito às balas? Devia de ser o departamento de comunicação. No caso Miguel Braga, não veio. Mas é por isso que eu estou a chamar a atenção, porque quem vai dar, entre aspas, o peito às balas foi as pessoas que agora tentam passar uma ideia para os sportinguistas. Depois no limite, não vindo do departamento de comunicação, que está lá para proteger a direção, e está lá para proteger o treinador, e está lá para proteger todos os órgãos, toda a estrutura do Sporting, não vindo do departamento de comunicação, então no limite tinha que vir alguém do Aliás, até vou pôr mais veio o pai deles criticar Ruben Amorim. Parece que existe aqui uma tendência para querer crucificar Amorim. Por isso é que eu digo, mas não o digo nem com soberba nem com vaidade, que no dia que Varandas entender que já não precisa de Amorim, é no dia que Varandas cai. Não significa que seja nesse dia, isto é uma força de discussão, mas quando ele achar que não precisa de Amorim, mas é o Marco. Porque Amorim é o departamento de comunicação de Sporting, é o departamento de marketing, é o departamento financeiro, é o scouting, é o treinador, é o motivacional dos adeptos, dos jogadores, tudo. Portanto, no dia que Amorim falhar, e acho de uma enorme ingratidão os sportinguistas não se recordarem, olha, exatamente aquilo que o Diogo disse, nem sequer precisamos de recorrer ao passado para lembrar e para, vamos dizer aqui, salvar Amorim desta confusão. Basta recorrer ao presente. E Amorim, muito recentemente nas suas conferências de imprensa, deixou bem claro quem defende, e ele tem defendido sempre de forma intransigente, o Sporting Clube de Portugal. Portanto, quem não tem aparecido para defender tem sido a administração. E, de facto, acho que todos nós gostávamos que aparecesse. Joaquim, até te digo mais, vamos imaginar que a administração nunca disse ao Amorim como é que os números não sei, que eu pessoalmente não acredito que ele se prestasse aquele papel para depois o ver sair, ok? Fica aqui claro, mas vamos imaginar que nem lhe tinham dito isso. Ele, ao fazer isso, não podia estar a passar a mensagem aos clubes que estavam interessados. Olha para aí a cláusula que a gente para nós pedir a alegada demissão. Se vier o Ronaldo, isto é só mais uma tentativa de se colocarem os sportinguistas contra o Ruben Amorim. Aliás, a mim choca-me. Acho que era desnecessário. Era um presidente da indicação do empresário aqui, é o lampião para ali. O próprio jogador não faz sentido nenhum. É o lampião, mas olha, mas
Lampião que nos pôs a jogar convenientemente à bola, é o Lampião que conseguiu unir o clube, é o Lampião que nos deu o título, é o Lampião que pôs os adeptos todos em torno desta equipa, é porque não é de outra equipa qualquer. E levou-nos aos oitavos da Champions também, já agora. Exatamente, e portanto, e recordar que antes dele, e friso, cara, eu até nenhum de nós gosta de lampiões, mas antes dele, o Amorim é uma exceção, mas antes dele tivemos numa época 5 ou 6 treinadores, é isso que nós queremos voltar. Olha, eu não quero, pessoalmente eu não quero. Pronto, e sempre assumi, toda a gente sabe que eu não sou adepto do Dr. Frederico Varandas, respeito enquanto o presidente do Sporting que é, mas eu não sou adepto nem dele, nem das políticas, nem da sua forma de gerir o clube, seja a nível de gestão pura, mesmo aqui enquadrando a parte financeira, nem daquilo que é a gestão de emoções e a gestão do relacionamento com os sócios. Portanto, eu não me revejo nem me identifico com o Dr. Frederico Varandas. Agora, isso não significa que eu não aplaudo até aquilo que esta direção já fez de bem. Acho e receio é que a soberba dos últimos tempos, nomeadamente uma votação esmagadora, lhes tenha provavelmente incutido a ideia errada de que podem viver o resto do mandato sem Ruben Amorim. E vejamos o seguinte, o calendário para esse cenário é-lhes bastante favorável, porque vamos agora ter um Mundial onde as atenções vão ficar totalmente dispersas daquilo que é a vida interna do clube até ali meados de dezembro, correto? Não estou enganado, certo? Certo. Pronto. Depois já sabemos que são as festividades do Natal e as do Ano Novo e portanto as pessoas retomam depois todos estes temas já em janeiro, ou seja, Varandas ganha aqui praticamente meia época quase nesta brincadeira. Não é tão irracional o cenário que estamos aqui a abordar. Sim, mas eu julgo que isso nunca aconteceria por essa via, até porque bem sabemos que esta direção. Certo, mas hoje aqui vamos só relembrar, e acho que isto é importante nós termos presente. O Ruben Amorim terá custado mais de 14 milhões de euros a sua contratação. E ele ser despedido ao sair do Sporting, porque o Varandas sabe que se não fosse para mim é impensável também. E por mais resistência que ele tenha, e que eu sei que ele tem até pela sua formação militar, que é característica disso, por mais resistência que ele tenha, eles jamais iriam cometer esse erro. Se Amorim sair do Sporting, seja em que momento for, vai ser como uma contrapartida financeira para o Sporting, isso estou certo. Aliás, se assim não for, então Varandas consegue surpreender absolutamente pelo inimaginável, pelo grotesco. Mas bem, não quero admitir isso. Sim, mas estamos aqui a falar de valores que nem se comparam, não é? Mas não foi surpreendente que a primeira aplicação monetária depois da venda do Mateus Nunes ter sido pagar a cláusula de mas eu acho que a questão Slimani, vamos ver o seguinte. Mais uma vez, na minha opinião, esteve muito bem, porque conseguiu entender claramente que a questão Slimani é uma questão emocional para os sportingistas. Eu sei. E se não sabem, quem nos ouve vão ficar a saber, e eu em 20 segundos explico isto, até porque já só temos cerca de 2 minutos e qualquer coisa. Mas o Slimani já na sua primeira passagem pelo Sporting tinha tido problemas disciplinares, problemas que foram resolvidos na altura porque existia um diretor desportivo que fez questão de fazer uma ponte correta entre o jogador e a direção, permitindo que o jogador tivesse como que uma segunda vida, ok? Coisa que desta vez não lhe foi proporcionado, também porque não sabemos qual é que foi a gravidade daquilo que ele cometeu desta vez, não é? Nós podemos ter
uma atração, uma emoção pelo Slimani enquanto jogador, pelo o carinho que ele nos devolve, pelo carinho que ele nos devolve e pelos golos que ele marcou no passado e que marcou agora enquanto esteve no Sporting. Portanto, quanto ao tema do Slimani, acho que de facto aí o treinador geriu o processo dentro daquilo que era possível gerir. Se o Slimani infringiu as regras do balneário, tinha que ser penalizado, não há exceções. Lamento é que a direção não tenha conseguido fazer um negócio vantajoso para o Sporting e que, ao contrário disso, se tenha visto o jogador sair a custo zero e sempre com aquela desculpa da poupança em salários. De facto, acho que isso já chega, não é? Acho que o Slimani podia ter saído por um valor, seja lá ele qual for. Aliás, ainda agora vimos o Pedro Mendes a sair por 500 mil euros, 50% do passe. Estou certo que pelo Slimani, pelo menos valor idêntico se conseguiria. Agora, deixar sair os jogadores a custo zero é algo que tenho alguma dificuldade em compreender. Em relação à minha opinião, Kim, tu foste falar num assunto sensível, porque para mim também é completamente inaceitável esta desculpa do mas poupamos em salários. Isto para mim nem é bom falar nisso, porque também não temos tempo. Agora, em relação ao conflito Slimani e Ruben, só posso dizer que nós temos um treinador que me orgulha e que me enche de orgulho, porque quer tendo razão, quer não, mais uma vez defendeu ao máximo os interesses do Sporting, não foi lavar roupa suja para a comunicação social e cá para fora. Ele, de forma elegante, bem educada, é assim que se calam as pessoas, independentemente que lá estejamos. Acho que obviamente até podem ter os dois um pouco de razão, e obviamente eu gosto muito de Slimani, mas passou o que tinha para passar, já não está no Sporting, já não é assunto. Temos um grande treinador e é isso que me enche de orgulho e é isso que eu acredito daqui para a frente, para continuarmos a acreditar neste projeto e nesta equipa técnica. E acima de tudo, espero que daqui a uns anos, por alguma burrice nossa, que daqui a uns anos não nos venhamos a arrepender de ver o Ruben Amorim em algum dos nossos vizinhos a norte ou do lado de lá da segunda circular, e que aí só nesse momento saibamos dar o verdadeiro valor que Ruben Amorim tem, porque, como eu disse e repito, Ruben Amorim é muito mais do que um treinador. Eu queria só queria dizer uma coisa em relação a esta polémica do Ruben Amorim e do Slimani. Um dos treinadores que se manteve mais tempo no Sporting, com bons resultados, apesar de tudo, e eu não era um grande apreciador do futebol que ele desenvolvia, chamava-se Paulo Bento. E ele muitas vezes, aliás, eu não era nada apreciador, e ele muitas vezes chegou de frente com os jogadores, mas era um disciplinador, a verdade é essa. Depois tivemos o treinador que era muito amigo dos jogadores e 8 ou 9 rescindiram o contrato com o Sporting e foram embora. Portanto, em relação ao Ruben Amorim e à questão do Slimani, para mim quem se porta mal tem que ser punido, seja o Cristiano Ronaldo, o Slimani, seja ele quem for. Portanto, o Slimani se portou mal, tem que ser, lamento, por muito passado glorioso que ele nos tenha dado, e quanto mais não seja o facto de ele ter custado 40 mil euros e ter saído por 30 milhões, só isso é um passado glorioso. Mas aí, 100% do lado, atenção, do Sporting. Se ele se portou mal, foi do Sporting. Claro. E acho que uma das coisas que nós sportinguistas temos que começar a fazer, eu tenho feito algum esforço por causa disso, não é por eu não gostar da pessoa A ou B, que se eles tiverem uma boa medida dentro do Sporting, eu vou fazer de conta que isso não aconteceu. Exatamente. E acho que nós temos que começar a olhar para isso com alguma seriedade, porque isso depois vai se refletir também em melhores decisões das urnas. Tal e qual. Aliás, para concluir da minha parte, e mesmo para fechar
eu tenho batalhado muito por isso, e até mesmo nas redes sociais e nas conversas que há com sportinguistas com algum grau de influência, e digo sempre a mesma coisa: haver crítica e haver opinião diferente é de salutar e engrandece o clube. Agora, fazer-se política de terra queimada, onde, independentemente daquilo que seja feito, diz sempre mal, isso não contribui em nada, mas em rigorosamente nada, para o Sporting Clube Portugal. Isso só contribui para as agendas individuais de cada um, que eu muito lamento que só apareçam no momento em que vêem sangue. Gostava também de os ver noutros momentos. Isso foi a política dentro do Sporting, desde Amato Freitas até Godinho Lopes. E exatamente, é correto. Corretíssimo. Portanto, vejam bem o span de anos que isso durou. Corretíssimo. Portanto, é assim, o Frederico Varandas, naturalmente, como já disse, não me revejo, mas assumo que já fez coisas boas e que o clube já melhorou em alguns aspectos, e assumo publicamente. Pronto, e acho que deve ser essa a nossa postura, e jamais pôr em causa, pelo Presidente A ou pelo Presidente B, não apoiarmos a equipa. Nem mais. Bom, e com isto fechamos esta semana a tertúlia. Até para a semana. Até para a semana. Muito obrigado. Até para a semana. Até a semana.